5 investimentos para você pôr o dinheiro recebido do FGC do Banco Master. Como vocês sabem, o Banco Master ele foi liquidado, era uma instituição realmente muito frágil, tinha passivos muito caros, um custo operacional muito elevado, claramente não parava de pé a instituição, tanto é que foi à falência. E agora você tem recursos que estavam aplicados e vai ser reembolsado pelo FGC. E para não cair em furada de novo, eu vim aqui te ajudar para falar 5 investimentos em ordem de risco crescente. O primeiro deles é um CDB. O que é um CDB? É um certificado de depósito bancário. Então ele é um investimento bastante seguro porque ele tem até R$250 mil uma proteção do FGC, caso a instituição vá à falência. 250 por CPF, por instituição conglomerado financeiro. Então se o banco ele tem mais de uma instituição operando sobre ele, como foi o caso do Master, que era detentor do capital social do Will Bank, você também não está coberto nos dois, somente até 250 para esse conglomerado. Então vamos lá, o primeiro é o CDB de liquidez diária do Daycoval. E por que do Daycoval especificamente? Porque ele paga mais que os concorrentes. Você também tem opções bastante sólidas no Banco Inter e no C6, por exemplo, que pagam 102% do CDI, que também são muito válidas. Tanto o Daycoval, como o Inter, como o C6 são bancos bastante sólidos. Eles têm indicadores que nós olhamos para avaliar a solidez financeira de um banco, como um índice de Basileia elevado, um índice de capital principal também. Então, com o CDB, você vai ter uma garantia de retorno positivo, porque ele segue o CDI com um prêmio, né? Então você pode oferir 104% do CDI. Hoje o CDI está por volta de 14,9%. Ele negocia um pouquinho abaixo da Selic. Então você consegue mais de 15% ao ano, caso o juro não caia. E naturalmente esse ano ele deve ter uma queda. A expectativa é que a Selic termine o ano em 13%, 12%. Nós não sabemos, mas isso são as projeções do Boletim Focus. O segundo investimento que você deve ter em carteira, na minha visão, é o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? Ele é um título público que remunera a inflação mensurada pelo IPCA mais um bônus. E ele também, antigamente, esse aqui é para os mais raiz, ele era chamado de NTNB. O Tesouro IPCA, hoje ele está pagando IPCA, que é a inflação, mais um prêmio de 7,8%. Isso aqui é muito elevado. Embora seja um pouco inferior que o patamar atual da Selic, como a Selic vai cair, você está travando um ganho real expressivo para pelo menos 3 anos, 4, muito mais. Vocês têm várias opções de títulos de Tesouro IPCA. No caso, eu estou recomendando aqui o Tesouro IPCA 2029, porque aqui você tem menos risco de marcação a mercado. Ou seja, quanto mais distante o vencimento de um título, mais volátil ele tende a ser pelos efeitos de marcação a mercado, que é um tema para um outro vídeo. E quanto que você consegue de retorno no Tesouro IPCA? Será que é só somar a inflação com o prêmio? Não exatamente. Você tem que capitalizar. E olha como é simples. Você basicamente pega 1 mais o prêmio, que é 0,078, que representa 7,8%, vezes 1 mais a inflação do período. Eu vou imaginar aqui 5%, que é acima do IPCA atual. Menos 1, você vai chegar em aproximadamente 13%. Mas, poxa, por que você vai pegar um título que vai pagar 13% quando você pode deixar na Selic ganhando 15%? A Selic vai cair, ela não vai permanecer assim para sempre. E aqui você está travando um ganho real bastante interessante. O Tesouro IPCA é um dos melhores investimentos para quem quer ganhar poder de compra ao longo do tempo. O terceiro investimento é um que eu particularmente gosto bastante e ele se chama XP Malls. O XP Malls, ele é um fundo imobiliário que permite você adquirir participação em alguns dos melhores shoppings do país. Você pode ter participação no Cidade Jardim, que é um shopping bastante sofisticado aqui de São Paulo, o Cidade São Paulo, que não é tão glamouroso, mas ele é muito produtivo, ou seja, ele vende muito por metro quadrado e, portanto, se pode cobrar muito aluguel por metro quadrado. Você também tem o Tietê Plaza, que é um shopping mais comum, mas ainda assim ele é um dos mais representativos em termos de geração de caixa, mensurado por NOI, que é uma métrica mais específica ao setor imobiliário, e o Tietê Plaza é o mais relevante do portfólio de XP Malls. Mas você está bastante diversificado, não somente em shoppings, mas em geografia. 70% dos shoppings do XP Malls ficam na região sudeste, uma pequena parcela na região sul, uma pequena parcela no nordeste, ela também tem participação no shopping da Bahia. E por que eu gosto do XP Malls? Ele é um fundo que tem uma dívida, de fato, mas é uma dívida controlada e moderada frente ao valor dos ativos. Então isso traz certa segurança ao cotista e ele ainda paga um dividend yield de por volta de 10%. Historicamente, bons imóveis têm capacidade de repassar a inflação. Então, dá para pensar numa simplificação que o XP Malls pode ser um IPCA mais 10. Porque se ele conseguir repassar a inflação e mantiver o seu yield em 10%, a gente está falando de um ganho real de 10%, que é muito interessante e acima, inclusive, do que a NTNB, o Tesouro IPCA, está entregando. Aqui entra na minha praia, a minha paixão, que são as ações. E é uma empresa que eu sou bastante empolgado com ela, pelas perspectivas de longo prazo e a sua capacidade de devolver o seu lucro na forma de dividendo para o
acionistas, que é a BB Seguridade, com ticker BBSE3. Por que a BB Seguridade é tão interessante? Ela tem acesso ao canal de distribuição do Banco do Brasil, então praticamente todos os seguros que passam pelas agências do Banco do Brasil, pelo aplicativo, são vendidos pela corretora, que a BB Seguridade tem a totalidade do capital social. Ela também tem a Brasilseg, que é uma das seguradoras mais relevantes do país, com uma exposição muito importante ao agro brasileiro. Ela tem cerca de 50% de todos os prêmios emitidos no segmento agrícola passam pelo balcão da BB Seguridade. E ainda que o agro tenha sido um pouco mais impactado, o preço da soja mais baixo, algodão também, uma alavancagem do produtor rural no Centro-Oeste, isso impacta a originação de prêmios da BB Seguridade. Então, realmente, no curto prazo, isso se torna um pouco mais desafiador, mas ainda assim é uma empresa que ela tem muito menos vulnerabilidade aos ciclos do agro que o próprio Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, quando existe um produtor muito alavancado, que entrega uma inadimplência, ele deixa de pagar o empréstimo. Agora, o seguro, ele só precisa ser reembolsado no caso de quebra de safra, por exemplo. Então, um produtor alavancado não afeta diretamente a BB Seguridade. Então, é um negócio resiliente que hoje está pagando por volta de 11% de dividend yield, uma raridade na bolsa, tá? Muito acima da média do Ibovespa, e é uma empresa que deve entregar ainda algum crescimento. Se você pega desde o IPO, ou seja, quando as ações foram lançadas na bolsa, a empresa conseguiu crescer o seu lucro por ação em 10% ao ano, acima da inflação, o que é muita coisa, e mesmo assim ela devolveu a maior parte do capital. Historicamente, ela devolveu dos seus lucros por volta de 90%, e uma empresa que consegue crescer 10% acima da inflação todo ano, não de forma linear, mas na média ela acabou crescendo isso, e devolvendo a maior parte do seu lucro é uma raridade, que a maior parte dos negócios precisa reinvestir no seu negócio para poder crescer. E esse não é o caso da BB Seguridade. Ela é o que nós chamamos de uma empresa asset light, que ela é leve em ativos. Ela não precisa de fábricas, grandes investimentos para conseguir expandir a sua operação, e ela desfruta do crescimento do mercado de seguros, que lá por volta de 2006 representava mais ou menos 2% do PIB, hoje já está mais em 4%, e eu acredito que tem espaço para continuar crescendo, e a BB Seguridade deve ser uma das grandes vencedoras. E o último investimento é o mais arriscado na minha visão. É uma empresa que é cíclica, dependente de uma commodity e tem uma dívida relevante e não é negligível de 2,8 bilhões de dólares. E ela é a Prio. A Prio tem 6 campos operacionais na Bacia de Campos, que fica localizada no Rio de Janeiro e pegando uma parte sul do estado do Espírito Santo. A Prio é uma produtora de commodity e por isso ela está vulnerável ao preço da commodity. Ou seja, se o barril cair para um preço muito mais baixo do que o atual, ela pode chegar até a entregar prejuízo. Na minha visão, isso é improvável porque ela tem um baixo custo de extração e o preço de petróleo tem várias travas que não devem deixar ele cair muito além disso, como mencionei no vídeo de petróleo que nós postamos recentemente. No caso da Prio, eu vejo uma commodity que tem preços que tendem a ser mais favoráveis ao longo do tempo e uma empresa com uma execução ímpar. A estratégia da Prio consiste em pegar campos maduros de grandes empresas que já não têm mais interesse em operar esses campos relativamente pequenos, ela compra a um preço atrativo, revitaliza, baixa o custo de extração e acaba gerando muito caixa com isso. Uma estratégia que deu muito certo e fez a ação se valorizar bastante sem ter pago quase nada de dividendo. A Prio pagou o dividendo somente uma vez na história e foi um dividendinho assim minúsculo. Não é uma tese de dividendos, ainda que mais recentemente no Investor Day a gestão mencionou essa possibilidade de começar a devolver capital para o acionista. Na minha visão, eu nem quero que a Prio pague dividendo. Eu quero que ela reinvista o seu fluxo de caixa nos negócios, dado que ela consegue fazer isso com maestria e com uma rentabilidade muito elevada. Quem é assinante da Finclass já pegou ela num preço muito melhor, inclusive. Mas eu vejo que a Prio ainda está muito barata, porque ela tem capacidade de ampliar a produção, de baixar o seu custo de extração e ainda daqui a pouco devolver dinheiro para os seus acionistas, e aí deve chover dividendo, caso ela não encontre uma outra aquisição de um novo campo. E se você perdeu boa parte dessa alta e está pensando, poxa, já foi o bonde? Eu acho que não. E ainda na carteira da Finclass nós temos outras opções que eu vejo muito potencial e que não subiram tanto ainda. Eu vou deixar um cupom com 50% de desconto para você assinar a Finclass e não perder mais oportunidades como a Prio ou aquela pequena small cap que eu tô pensando que eu queria recomendar para você, mas eu vou deixar para os meus assinantes. E além desse 50% de desconto, você ganha 3 bônus. Então aproveite. Eu vou deixar o QR Code na tela e o link na descrição. E se você acabou investindo no CDBs do Banco Master e acabou perdendo, por exemplo, essa alta do Ibovespa, não desanime. Acontece, e você investir guiado com quem sabe, por exemplo, a Finclass, é muito mais tranquilo e traz paz de espírito para que você possa trabalhar, juntar dinheiro e dormir tranquilo com a sua carteira de investimentos. Desses 5 ativos, me fala nos comentários qual você achou que tem mais potencial ou qual você se sente confortável de investir. Tô curiosíssimo para saber. E vale ressaltar, todo investimento que eu mencionar, inclusive, tem riscos. Contudo, eu sou um analista certificado e por isso eu posso recomendar investimentos para vocês. Então confiem em profissionais
profissionais devidamente certificados.